Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Urbanos. Esse programa aqui de hoje que foi pensado com muito carinho para você que gosta de um programa social, um programa cultural, um programa cheio de papo sério. Vem com a gente que esse é o Urbanos. À minha direita eu estou com a psicóloga Lorene Nicola, ela que é DJ, produtora de música e de eventos, diretora de arte, curadora e idealizadora da Redoma, né? Projeto cultural de ocupações de espaços públicos e privados com manifestações artísticas e políticas, além aí de ser uma agência de artistas. Seja muito bem-vinda, boa noite para você. Boa noite. Ao seu lado temos aqui o designer gráfico e rapper, também produtor, o Bruno César, conhecido na cena curitibana como B-Face. Ele é diretor de arte, compositor e ainda CEO do selo Sweet Music. Seja muito bem-vindo também. À nossa esquerda nós temos a Maria Eduarda Hayden, conhecida como Madu Hayden, formada em teatro pelo Lala Schneider. Atualmente ela cursa Direito na Unicuritiba e nesse ano fez um trabalho muito reflexivo ligado à intervenção urbana. Hoje ela vai contar um pouquinho aí sobre esse trabalho pra gente. Seja muito bem-vinda, boa noite pra você também. Obrigada. E para fechar o nosso bonde, temos aqui a ilustre presença do Luiz Gustavo Vidal. O Vidal, que é advogado e artista visual há 25 anos, diretor do Museu Casa Alfredo Andersen e tem um trabalho super bonito desenvolvido praticamente de forma autodidata a respeito da mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos e, gente, é um prazer ter vocês aqui na primeira edição do Urbanos. Vamos agora ao primeiro quadro, o Papo de Rua, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as urbanidades. E aí, pessoal, vocês já sacaram o que vocês têm em comum, né? Conta um pouquinho pra gente, Lorene. Boa noite. Boa noite. Acredito que muito sobre a constituição do sujeito enquanto parte da cidade, né? Parte do lugar onde ele vive. Então, sendo transformado e transformando esse lugar, a sua realidade, a partir das conexões, a partir das ocupações, né? Que posso muito falar sobre isso, eu acredito que vocês também têm essa relação, né, com o estar numa cidade e fazer parte dela, ter a sua política nessa cidade, né, então, de acordo com qualquer essência ou qualquer escolha, mas sempre ativismo, né, estando num ativismo dentro dessa participação urbana. Então, para mim, isso ocorre através da arte, por meio da arte, né. B-Face, qual a sua opinião? Bom, eu vim do hip hop, né, e a gente surge a partir desse encontro do cidadão com a cidade, né. Também é uma questão totalmente política, ainda mais no sentido de expressão. Então, eu acho que o que a gente tem em comum é absorver a cidade e tentar intervir nela de alguma forma, seja na fotografia ou no teatro ou na música mesmo. Ela reflete muito, a música reflete muito o ambiente onde ela é criada, então a música soa como uma cidade cheia de prédios ou vai soar como uma cidade litorânea. Então isso que a gente tem em comum, né? Tipo, absorver a cidade e transformar em arte de alguma forma. Vidal, agora conta um pouquinho pra gente sobre a sua opinião. Vocês realmente têm alguma coisa em comum? O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim, nós estamos aqui para discutir a arte urbana. E a arte urbana hoje está muito em voga, até porque a gente leva a cultura, a arte, para a população. E a partir do momento que ela é deixada na rua, e você cria um acesso diferente, porque às vezes para o artista vale muito mais a pena, de repente, você estar num mural, numa parede, num muro, ou mostrando sua arte, do que de repente dentro do museu, que 4% da população entra no museu para ver a arte. Então você consegue levar a sua sensibilidade e criar um pertencimento e um estado de espírito das pessoas que passam por ela. Então eu acho que isso que é importante quando a gente tenta levar a arte para a rua. E pelo que eu estou vendo aqui, cada um tem o seu pedacinho na cidade também, né? E acaba que às vezes nem as pessoas que estão... eu tô afim de ir lá curtir uma arte, eu vou no museu. Não, quando a arte está na rua, a pessoa acaba sendo impactada, mesmo sem querer, né? Eu acho que esse que é o bacana. A arte na rua, ela acaba aproximando pessoas que jamais teriam acesso à arte. E além disso, você traz também o turismo, você traz uma série de situações que vêm junto. Você chega à questão do estado de espírito. Então você mexe com o estado de espírito das pessoas. A pessoa passa... É uma rua cinzenta, é uma rua que não tem cor nem nada, de repente você vê uma obra, que bacana. O mundo ele mudou, girou e
tá diferente. Hoje você, além de se preocupar, levar a tua obra para a rua, você tem que pensar como que eu vou financiar isso, como que isso vai se gerir, como isso pode dar fruto e como que, de repente, o artista pode viver disso. Então, também existem entraves bem interessantes. Madu, você que vem do teatro, você que já vive também com essa arte, dentro de você, digamos assim, qual que é a sua opinião sobre a intervenção urbana e sobre o que a gente está conversando agora? Eu acho que a intervenção urbana nos dias de hoje é uma coisa muito importante, porque a gente está numa era em que é muito difícil se consumir a arte. Então é muito difícil em que as pessoas saem da casa dela para ir assistir uma peça de teatro, para visitar um museu. Então eu acho que levar isso para a rua é muito importante. E nas questões políticas, fazer uma crítica social, talvez. Eu acho que a função da arte atualmente é isso, para a gente conseguir passar alguma coisa para o público que está assistindo. Então, no teatro, por exemplo, a gente tem uma técnica que se chama o teatro do invisível. Então, reproduzir uma cena que a gente vê, por exemplo, uma cena de abuso num ônibus, então levar isso com atores para a rua, para que as pessoas que estejam em volta, assim, cause um pensamento, tipo, putz, aconteceu isso, ai, nossa, sabe? Sem que essa pessoa perceba que é uma arte, que é uma peça. Porque a gente coloca, às vezes, num patamar a arte e as pessoas ficam, ai, sabe? Não é a mesma coisa do que você vivenciar aquilo. E eu acho que é aí onde entra a intervenção urbana. É uma responsabilidade, né? Sim, acho que é uma com responsabilidade você passar uma mensagem sem que essa mensagem seja explícita ou daquela forma que a pessoa não vai prestar atenção. E hoje muito se fala em intervenção urbana, como a gente está falando agora, com essa onda de protesto, militância, movimentos LGBTs também, enfim, várias são as causas sociais. Com tudo isso, qual é o papel do trabalho de vocês na sociedade? Bom, então, primeiramente, né, enquanto cidadã, a questão política para mim vai muito além de algo partidário, né? É uma questão de eu exercer os meus direitos, saber quais são, na relação com as pessoas também saber da minha ética, né? Do que eu posso e do que eu não posso ter de um limite. E para mim isso daí vem com a questão do que eu tô realmente fazendo na minha cidade e na minha realidade para que isso seja tão bom para mim quanto é para o outro e vice-versa. Então, a arte, nesse âmbito, para mim, é o que me traz a possibilidade de colocar isso de uma forma que não seja elitista, higienizada, exclusória, então, que gere acessibilidade, que gere inclusão, que gere não só também uma questão apaziguadora, né? Então, arte como forma de terapia, né? Porque quando a gente fala de arte e psicologia, todo mundo já liga a arte e terapia. Mas o que eu vejo no nosso trabalho, né, na Redoma, na Goldome, o papel da arte em si é, sim, tanto declarar e deixar aberto as questões que existem na realidade de cada artista. Para mim, toda pessoa é um artista em potencial, né? Eu não vejo essa separação de um indivíduo e de um artista. Então, essa facilidade que a arte tem de se colocar nas questões políticas, nas questões sociais e de sim estar a serviço disso. Então, a responsabilidade que a gente tem, tanto enquanto artista ou cidadão, é saber de tudo isso, né? Saber que existem possibilidades dentro de uma relação, dentro de uma crítica social, dentro de tudo que a gente faz no dia a dia, dentro do nosso cotidiano. Perfeito. Vidal, tem uma pergunta enquanto profissional do direito. Como é que o direito se encaixa em tudo isso? Então, sobre a relação do direito e a arte, né? E a arte de rua, né? Como eu falei, a arte de rua normalmente é bacana quando ela tem uma função social a ser desempenhada. O direito ele restabelece as relações entre as pessoas. Essas relações elas podem ser obrigacionais, né, o dever, se a coisa é uma arte legalizada, não é legalizada, como foi falado ali, a questão política, se você vai ofender outras pessoas, não vai ofender, a maneira como aquilo está sendo levado para a rua. E o direito ele disciplina essas questões, né? Depois a gente está falando de criações, existem criações de espírito, né? O direito autoral ela protege. Então quando você coloca uma criação tua para a rua, e essa criação pode virar inclusive um produto e pode ser comerciável, então o direito também ele dá as soluções para essas questões. E além disso, não só a questão obrigacional,
se você vai usar um espaço público, como que você vai ser visto, um espaço público, um espaço privado, um logradouro, uma praça, como que você pode ocupar? A gente chega lá simplesmente e ocupar. E às vezes existe uma programação, você vai levar às vezes multidões para uma determinada performance, você vai precisar policiais, você vai precisar, qual a estrutura que você vai precisar. Eu estou falando isso de uma arte mais elaborada, mais pensada, né? Como tem aquelas questões de cotidiano, que são artes um pouco mais, um sticker, alguma coisa que você, um lambe que pode chamar a atenção para uma determinada situação, que é outra questão. Então, o direito, como ele disciplina todo esse campo, existe, né, uma gama de contratos, de relações, também para você não ofender. Tudo isso tem uma disciplina, e de uma forma ou de outra, isso daí é uma coisa até que até então não se discutia, porque o que na cultura realmente dava valor, né? Era a música e o cinema. Madu, ele citou pra gente aí o problema que a arte leva para a sociedade, o problema que a arte leva para o cidadão. Que na sua opinião, em que o teatro pode colaborar com isso? Ele tem uma responsabilidade de sempre trazer um problema? Depende muito do que você está querendo produzir. Então, se você vai fazer um espetáculo que você... teu objetivo é a venda, o lazer, talvez ele não traga uma problemática, uma questão a ser pensada durante o espetáculo. Mas, na minha concepção, eu acho que a arte ela tem essa prioridade de você passar alguma coisa. Então, se eu estou fazendo um espetáculo infantil para as crianças, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou falar. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma peça de comédia, a gente tem que cuidar muito bem com as piadas. A gente sabe que hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente começou a pensar melhor no que a gente fala, assim. Você vai ver os programas de comédia antigamente e é tanta piada racista, homofóbica, machista, tudo para fazer graça. E eu acho que dentro da arte a gente tem que ir cortando isso, porque não é mais graça, não é mais engraçado. Então eu acho que a arte, ela a principal importância é isso. A gente cuidar com o que a gente fala, porque a gente absorve. A gente está num mundo que tudo a gente absorve. Estamos de volta ao Urbanos e já deu para perceber que o programa promete, né? A gente já discutiu, a gente já explicou muita coisa e agora fica aquela dúvida, mas o que é que cada um de vocês realmente faz? Da onde vocês vieram? Como que vocês trabalham? Bifeis, conta um pouquinho pra gente, como é que é o seu trabalho e como que funciona, como que você começou trabalhando com arte, com intervenção urbana? Minha relação com música começou muito cedo, assim, eu sempre gostei muito de música. Eu lembro de ter, tipo, cenas eu criança fazendo bateria com balde. Eu lembro de escrever algumas letras, escrever alguma coisa e minha mãe falava que tinha palavrão, mas nossa, era muito criança isso. Então eu sempre gostei de música, assim. Sempre ouvi o rap muito cedo, por influências do meu tio mais velho, dos meus primos. Chegou um momento que eu me sentia convidado a fazer música também, porque o rap tem essa característica. Eu chuto dizer que 70% das pessoas que começam a ouvir rap em algum momento tentam fazer e em algum momento é desencorajado a continuar, mas pelo menos tentou ali, né? No meu caso, eu continuei insistindo mesmo. Isso foi em 2005 que eu consegui gravar minha primeira música. Eu sempre morei em bairros mais periféricos ou mais suburbanos mesmo, assim, onde eu tinha mais contato com hip hop. E quando, tipo, rolou um lance de eu me mudar, né, porque minha mãe casou de novo e tal, eu tive contato com outros amigos e a gente resolveu começar a fazer um som. Sob o capuz do moletom, o fone me conduz ouvindo um blues. Aumenta o som, que tem minha ginga cruz, evita atravessar de front. Pele marrom, baby, pele marrom. What's going on? Eis a questão pra quem faz pouco caso. Teu celular não vai retribuir o atraso. A curto prazo, só vejo argumento raso. Aceite meu sarcasmo e não me... Comecei, tipo, a pesquisar como produzir e comecei a escrever as primeiras letras e me gravar, tipo, tudo uma coisa bem solitária, assim. Foi a partir disso que, após o primeiro lançamento, as coisas vão começando a chegar nas pessoas. O que eu entendo como motivação principal dentro do rap é a minha expressão
pessoal, as minhas visões, o que eu absorvo na literatura, no cinema, o que eu absorvo vendo as pessoas, como elas se comportam. É muito introspectivo o meu trabalho. Às vezes acho demais, acho que até até esse momento seguiu muito por esse lado introspectivo. Mas eu acho isso muito importante, porque às vezes as pessoas também passam por situações parecidas com as suas e gera essa identificação. Eu tenho até um slogan meu que é a eterna batalha interna, que é essa pira de a gente estar sempre lutando contra nós mesmos. Isso reflete em todos os trabalhos e é isso que eu valorizo no trabalho das pessoas que colaboram comigo hoje no selo. Sei quando entrou missão, preocupação não condiz. Não dá explicação, é o que me deixa feliz. Deixa andar, daqui a pouco emancipo meus jeans. Pode ir pá, eu tô bem longe, eu tô depois dos confins. Evito fila de padrões, competições e afins. É mais barato quando sonhos não te custam os rins. Vida real, não tem clapauços pra roubar goldecins. E eu vou conquistar o que eu preciso, sem nenhum deslize. Você pode ser um poeta mais abstrato, você pode ser um cronista, ser um ótimo contador de história dentro do rap. Você pode ser muito crítico, muito negativo, você pode ser mais positivista. Então é isso que eu acho muito legal, essa diversidade. Sabendo que às vezes dentro do ambiente do rap, que daí falando de nicho, o ambiente do rap realmente é um ambiente muito tóxico. Entre os artistas. Eu acho que não só eu, como tem algumas pessoas que estão começando a perceber o quanto isso é ruim, quanto as pessoas desistem. Às vezes artistas que estão tendo uma boa ascensão, uma boa aceitação, desistem em algum momento, se sentem desmotivados. As pessoas esquecem que começaram a fazer para si. É isso que eu tento levar bastante para as pessoas e isso que eu defendo. Então a gente ouviu um pouquinho sobre a história do B-Face com a música, com a arte, com a intervenção urbana, né? E a Lorene, ela tem um trabalho que se assemelha, né? Porque ela também tem uma intervenção dentro da música. Ela faz um trabalho bem legal de arte na música. Conta um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho, como que ele funciona, da onde que veio. Aos 13 anos eu já trabalhava com moda, depois eu fui aprendendo a discotecar, 17 anos, enfim, entrei na faculdade de psicologia. E nisso que as coisas começaram a tomar um formato um pouco mais maduro na minha vida, né? Então, no curso de psicologia eu fiz um estágio em que eu fui capacitada pela ONU para fazer ativações sociais e desenvolvimento local em Curitiba. Então eu fui já entendendo mais ou menos como é que era o meu papel dentro da cidade, dentro do que eu podia fazer politicamente. Em 2013, eu com 2 amigos, a gente começou a fazer editoriais de moda e aí a gente fundou a Goldome, que é o meu selo. E hoje é uma gravadora, né? A gente lança música de artistas do Brasil todo, de fora do Brasil. E também uma marca de roupa, então são peças de roupa autorais e feitas todas com produção local. A gente valoriza muito isso. Então, nessa a gente foi conhecendo outras pessoas e fundamos o que é a Redoma hoje, que é esse projeto multicultural de ocupações de espaços públicos e privados com manifestações artístico-políticas, né, que a gente chama. Então, a gente, em 2015, Curitiba tinha um movimento de música eletrônica ainda muito dentro de clubes. Né? A música eletrônica ela acontece dentro de clubes, ela é fechada, ela é elitista, ela tem preço alto a se pagar. E isso pra gente já tinha uma questão um pouco nebulosa, assim, poxa, por que tem que estar só dentro, né? Isso em Curitiba, porque fora de Curitiba, São Paulo, outras metrópoles, a coisa já acontece na rua há um bom tempo. Você chega dentro dessa festa, dentro desse âmbito e não tem muito mais além da música, né? Pelo menos na época não tinha nada, a gente tinha muito pontos que se afastam do cultural, porque você acaba restringindo o número de pessoas que participam, e aí você chega lá e ainda não tem mais nada além da música eletrônica em si. Sempre foi muito focado na questão do monetário, né? A gente fez 5 dias de ocupações sem autorização, porque na época tinha, não sei se hoje ainda está em vigor, a lei do artista de rua. E a lei do artista de rua permite que você faça, né, se manifeste artisticamente sem precisar de uma autorização. Claro, tem todo um trâmite, né? Você tem um horário para isso acontecer, você trabalhar dentro de decibéis e dentro de watts de potência do seu equipamento.
Então a gente fez 5 dias de música e artes visuais e manifestações diversas, artísticas, seguidos, sem autorização, sem nenhum tipo de investimento público, enfim. Mas o intuito da questão sempre foi levar essa arte de uma forma acessível, inclusiva. Mas a Redoma ela vem também como uma agência de artistas. Então hoje a gente tem 22 projetos agenciados, a gente tem uma equipe que trabalha por esses artistas para valorizar esse trabalho, inclusive, né, com questões burocráticas, profissionalizar o trabalho do artista, porque, como todos falam, né, ai, nossa, você é artista, e com o que você trabalha, né, e daí você fica, poxa, esse é o meu trabalho, né, eu vivo da arte, a gente sobrevive hoje em dia. A gente tá sempre pensando em qual é a experiência que a gente quer que as pessoas vivenciem quando chegam dentro de uma redoma. Então, ali dentro você pode ser quem você quiser, você está em contato com pessoas que também te aceitam, que te acolhem. Falamos sobre redução de danos, então tirar essa ligação do uso de substâncias com relação à música eletrônica, que é muito forte. Para nós, isso é exatamente o que a arte pode fazer de melhoria dentro de um âmbito de eventos, né? Ser bicha, afeminada e deficiente é um rolezão bem trash aí no dia a dia. A partir da primeira festa que eu vim na Redoma, que eu comecei a me permitir a explorar o meu próprio corpo, sabe? E parte disso tudo, dessa experiência de me permitir me conhecer, me explorar, fez com que lidasse mais com o meu corpo. Hoje eu aceito o meu corpo. Hoje eu aceito essa nova condição. É coisa que no início eu tinha dificuldade, mas nesse lugar que é só amor, que tá todo mundo unido um pelo outro, isso me transformou. A Redoma é a minha vida. Dando um exemplo de como intervir na cidade, né? A gente, em 2017, a gente fez uma projeção visual de úteros e seios no homem nu, né? Que é uma estátua que a gente tem toda uma história aí, que tem uma estátua de uma mulher nessa praça também, a gente problematizou essas questões, mas como de uma forma contemporânea, sem depredar, sem, né, ofender, como disse o Vidal, certas coisas, como a gente pode utilizar da tecnologia, da arte para criticar certas coisas, né? Se fortalecer enquanto família, a Redoma para mim é uma família, né? Então, a gente está ali também muito no movimento queer desde sempre, na questão LGBTQ, na questão feminina. Então, para nós, né, 90% do projeto é essa população, é essa minoria, né? Eu sou essa minoria, apesar de ser branca, privilegiada, eu sou mulher. Então, a gente tem uma luta muito maior ali para nós do que a objetificação do nosso trabalho, né? E pegando o gancho que vocês citaram sobre os objetivos, sobre por que a gente faz arte, faz música, enfim, eu volto aí para a Madu falando sobre teatro, né? A gente já conversou que não tem por que você fazer um teatro sem um objetivo claro, algo nesse sentido. Conta pra gente como é que é a sua experiência com o teatro, como é que tudo começou? Então, tudo começou quando eu era muito nova, eu sempre estive muito envolvida na arte, assim. E aí, lá pelos meus 12 anos, eu entrei no teatro. Foi quando eu me apaixonei, porque a coisa que eu mais amo nesse mundo é fazer teatro, assim. E desde então eu fui amadurecendo as minhas ideias, porque desde nova eu sempre me interessei muito por política. E aí é onde entra o direito, né? Hoje eu faço direito na Unicuritiba. Então, eu acho que eu uni o útil ao agradável, assim. Como eu falei pra vocês, nem sempre a gente consegue colocar dentro de uma peça uma crítica. E hoje, como eu já sou formada no teatro, é o que eu pretendo fazer. Então, se eu pretendo dirigir uma peça, eu pretendo colocar crítica, porque nos meus processos, durante os 7 anos que eu tô dentro do teatro, nem sempre eu pude colocar essa crítica social dentro de uma peça minha. E hoje eu coloco como prioridade, consumir aquilo que eu defendo e produzir aquilo que eu defendo. Então, pra mim, não faz sentido eu fazer uma peça em que tem alguma coisa que eu não concorde. Então, desde nova, eu sempre tive dentro disso, sabe? Eu sempre procurei entender o que está acontecendo e sempre tive uma visão de pensar no outro, assim.
durante a minha vida inteira. Então eu acho que dentro do teatro isso é o fundamental pra mim, assim, sabe? E a gente que tá dentro do ramo, a gente vive muito a arte pela arte, assim, pelo prazer de estar fazendo. Aí volta naquilo que a Lô citou, volta na arte pela arte mesmo. E o quanto que é legal também a interdisciplinaridade mesmo, Sim. né? Juntar, porque psicologia, arte, as pessoas não sabem que existe uma intersecção entre Sim. todas as nossas disciplinas, nichos, áreas, enfim. Então, direito e arte tá aqui, né? Um Sim. exemplo maravilhoso. E a questão da psicologia e a arte, então, tudo isso conversa, né? Então, tá, beleza, eu tô fazendo uma faculdade, mas eu posso colocar essa faculdade a serviço da arte Sim, também, claro. esse Como conhecimento. diz o filósofo, a arte e a cultura é uma somatória. É um pouco dos livros que você leu, dos amores que você teve, um pouco dos de filmes que tudo, você assistiu. Então, tudo Das isso, lágrimas que você chorou. e hoje você tem que estudar. Não adianta você fazer arte sem estudar. Não Não dá. tem como. Na verdade, é exatamente o que eu ia falar. Eu ouvi a história da Lô, ouvi a história do Biface, ouvi a história da Madu, e todos vocês citaram histórias pessoais. Citaram como que foi a sua história pessoal até chegar à história da arte. Então é óbvio que vocês têm influências pessoais, não tem como não ter, afinal de contas a arte é feita por seres humanos. E agora já ouvi a história de vocês três, tô curiosíssima para saber a história desse cara aqui. Desde pequeno eu já tinha a questão de desenhar e tal. Claro que o primeiro pilar assim é a família, né? Eu ia em circo, ia em teatro, ia em museu, sempre tive esse contato, né? Depois que eu me formei, minha mãe queria fazer pintura e fazer negócio e tal, e aquele negócio de fazer aula, só tinha aula à noite. Eu falei assim, mãe, eu vou fazer pintura com você. E daí comecei, entrei e tal, aprendi técnica. E a gente também é uma geração, vocês mais ainda, mas assim, a gente tem uma geração, o millennials, né, a gente procura as coisas. Eu sempre tive essa questão do autodidata, nunca me deixei influenciar, então eu tive o meu próprio caminho. Então as pessoas, às vezes, o artista ele demora a vida inteira, ele não chega a isso. Então eu consegui encontrar meu caminho. Às vezes a gente, quando não tem uma maturidade em cima, a gente acha que é só fazer por fazer, mas existe um caminho inteiro. E esse caminho às vezes é longo, né? Eu senti isso na pele agora nessa questão quando eu fiz o mural da 13 de Maio, que eu fiz um mural no edifício de 7 metros por 7 em azulejo. Fora, eu acho que um planejamento quase de 8 anos. Olha que legal. Uns 4 anos para ficar pronto, então cada peça é 20 por 20, pintada à mão, cada peça é queimada a 800 graus, porque você pode chover, pode fazer sol, e aquilo lá vai estar lá sem perder o brilho, sem perder o negócio. Então, e também foi uma lição pela essa questão da arte urbana. Eu já tinha mexido também com a questão do lambe, a estética do lambe, que é levar a imagem para a rua através da colagem. A gente fazia isso em muros, com os artistas da Associação dos Artistas Plásticos do Paraná. Então a gente levou as obras para as ruas para cobrir alguns muros que estavam deteriorados, né? Mas sem cobrir pichação, sem cobrir o grafite nem nada, mas a gente fazia essas exposições, seja com fotografia, seja levando as obras, e a gente colava, e às vezes pessoas que tinham mais idade ainda, e ir lá e colando e tal, era um negócio bacana porque as pessoas estavam levando a arte para a rua, então saindo do museu, saindo de uma galeria e indo para a rua. Quando eu fiz esse mural também, ela teve uma questão muito bacana que foi a função social disso. Então eu comecei a me perceber disso daí, porque eu estudei muita arte urbana, né? E a me perceber como que a arte ela poderia entrar, né? Então eu, trabalhando no elemento da mobilidade urbana, tive a felicidade de escolher um lugar muito bom para a obra. Mas o mais legal foi o seguinte, a hora que eu comecei a montar aquilo lá, as pessoas saíam do prédio, né, pegavam na minha mão, choravam, abraçavam, agradeciam. Então tinha pessoas, tinha senhores, então assim, tinha uma energia bacana. Essas questões são muito importantes, né? Então eu aliando essa questão do direito à arte, então eu posso dizer que uma coisa complementa a outra, como a psicologia também vai completar e tal. Então tudo é uma somatória, né? E nessa primeira edição do programa Urbanos, a gente falou sobre quase tudo ligado aí à arte urbana, faltando uma coisa, faltando a fotografia, Vidal. Conta pra gente como é que isso funciona. Então, a fotografia, eu acho que ela tem uma importância muito grande porque ela é registral. E hoje tudo me siga no Insta, tal, né? Então a gente tem essa questão aí que é uma pegada muito forte. A fotografia até
se você pensar, a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, antes de 98, a fotografia só era protegida, aquela fotografia que não tinha cunho artístico. O que não tinha cunho artístico não era protegido. Então a foto documental não era. E a fotografia, ela criou uma linguagem hoje que é maravilhosa. Então, tanto a questão documental, a questão artística e também a questão conceitual. Ela trouxe conceito, então ela traz o dilema, os embates e mais que isso, né? A gente fala até de uma função social também, como a gente falou nas duas artes, na fotografia ela também tem essa função social. E a questão registral também, que para o artista, até para você que faz música, você ter o fotógrafo acompanhando, você vai precisar. Eu quando fiz, por exemplo, um mural, eu tenho o meu fotógrafo, que é o Rubens Limites também, que é um gênio da fotografia e sempre me documentando e tal, porque se eu não deixar esse registro, não é nada o que eu produzi. Então a fotografia ela tem um aspecto muito importante, não pode ser deixado de lado nesses movimentos culturais, na arte urbana também, seja através do LAMB, que se faça uma exposição, mas também como o registro em si. E as mídias estão aí, são fáceis, o YouTube, o acesso, né? Então a foto ela tem um papel muito grande. E a foto é, como foi falado, ela é uma junção de várias coisas. É um pouco do que você leu, os filmes que você assistiu, dos amores que você teve, dos livros que você... Enfim, ela é um contexto que é muito importante e não pode ser deixado de fora. E é legal fácil, você né? parar para observar. Exato, mas aí que tá. Se você pedir para que ela pegue o celular dela e registre uma foto, para ele pegar o celular e registrar uma foto e ela também, cada um vai registrar de uma forma. Claro. Porque, né, a gente vai registrar da maneira como a gente está enxergando aquele local. Até a gente podia acabar a entrevista com selfie, né? Vira pra cá, Bi, porque senão... Tá todo Bem, mundo junta parecendo mais um faltar. pouquinho. Vai ter que juntar aí então, hein? Aê! Ai, Primeira edição do Urbanos registrada com sucesso. Gente, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Acabou, tem fim. E essa primeira edição, então, do Urbanos chega ao fim com essa reflexão urbana. Eu agradeço demais todos os convidados que estiveram aqui com a gente. E para agradecer de uma maneira especial, a gente separou um mimo para vocês. Espero que vocês gostem. Valeu. Obrigada. Ai, gente, que lindinho. Eu tinha uma dessa, ela cresceu muito dela, ficou pesada e quebrou. E é isso, gente. A gente chegou ao fim, então, da primeira edição do Urbanos. Eu espero que todos tenham gostado. E vou deixar aqui pra vocês uma mensagem que eu acho que vai ser bem legal e combina com tudo que a gente conversou até agora. Por hoje acabou, mas o futuro reserva mais, muito mais, tanto para nós quanto para vocês. Vamos encontrar o nosso espaço, expor as nossas ideias e fazer a nossa parte. Muitos irão tentar nos calar, nos interromper, nos chamar de loucos. Como Pinheiro, iremos resistir. Juntos não seremos poucos. Manifeste tua verdade, sirva-te de arte. Por um mundo menos caótico, vamos intervir. Obrigada a todos. Buscando expansão da pulsação da cidade. Hey, cinema igual delírio no táxi. Delírio defendo de praxe. Hey, sem crise, na crise. Hey, sem crise, na crise. Hey, sem crise.